O Endrick é o dono da camisa 9 da seleção brasileira e os números do ciclo da Copa de 2026 provam que o Ancelotti está cometendo uma injustiça histórica ao deixar o garoto no banco. Esqueça as opiniões e as polêmicas de vestiário. A situação é matemática. Nosso Bob tem mais gol do que quase todos os seus concorrentes juntos, mesmo jogando apenas uma fração dos minutos que os outros tiveram. Enquanto tem atacante com mais de 500 minutos e 0 gols na conta, o fenômeno do Real Madrid precisa de pouquíssimo tempo para balançar as redes e salvar o Brasil. Hoje, vamos analisar o raio-x dos centroavantes do Brasil e por que os números do Endrick são um tapa na cara da diretoria. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. O Ancelotti está sendo injusto com o nosso menino Endrick ou os números não contam a história toda? Comenta aí e bora pro vídeo. Bom, rapaziada, pra gente começar esse debate com o pé no chão, precisamos analisar os fatos frios e incontestáveis da planilha de desempenho da CBF. No ciclo que prepara o Brasil para o Mundial de 2026, absolutamente ninguém foi mais letal ou decisivo com a amarelinha do que o Endrick. O garoto participou de 14 partidas, mas o dado que realmente choca é a sua média de permanência no gramado. Ele jogou em média apenas 27 minutos por jogo. Isso significa que ele quase sempre entrava no abafa final, com um time desesperado ou a partida já caminhando para o fim. Mesmo com essa migalha de tempo, ele marcou 3 gols fundamentais contra gigantes europeus. Fazendo a conta exata, o Endrick precisa de apenas 129 minutos para balançar as redes adversárias. É uma marca de centroavante de elite mundial, o que torna impossível de explicar a resistência em colocá-lo como titular fixo para ter uma sequência real de 90 minutos. Mas como ignorar um aproveitamento tão alto enquanto o ataque do Brasil sofre para criar? Pois é, o contraste fica gritante quando colocamos o Endrick ao lado do Richarlison. O Pombo recebeu todas as chances imagináveis para ser o dono da área nesse ciclo pós-Qatar. Foram 12 jogos disputados, mas o número que assusta de verdade é a sua minutagem total, 553 minutos dentro das 4 linhas. Sabe quantos gols o Richarlison marcou em todo esse tempo de confiança? Pois é, absolutamente nenhum. É uma seca de gols preocupante para quem ostenta o peso da camisa 9 do maior campeão do mundo. Se analisarmos proporcionalmente, o Richarlison teve 5 vezes mais tempo em campo do que o Endrick e não conseguiu entregar uma única bola na rede. Esse abismo de produtividade escancara que a hierarquia da seleção brasileira parece estar baseada em nomes do passado e gratidão, ignorando o rendimento atual que o campo grita. O torcedor tem toda a razão em ficar indignado ao ver o jejum tão longo ser recompensado com a titularidade, enquanto o garoto do gol fica assistindo do banco de reservas. Mas outro atacante que contou com a paciência infinita dos treinadores foi o Matheus Cunha. Ele também acumulou uma minutagem altíssima para os padrões da seleção, somando 534 minutos jogados em 12 partidas. Entretanto, a produção ofensiva continuou muito abaixo do que se esperava de um centroavante brasileiro de alto nível. O Matheus Cunha conseguiu marcar apenas um único gol em todo o ciclo atual. Na comparação direta, o Endrick, jogando menos da metade do tempo total do Matheus, já marcou o triplo de gols. Mas é nítido que a nossa seleção passa por um sufoco criativo e de finalização com esses nomes. Enquanto a solução mais eficiente é óbvia, permanece sentada no banco, aguardando o suposto amadurecimento que o Ancelotti tanto prega. Os números são cruéis e não mentem. O ataque brasileiro flui com muito mais naturalidade e agressividade quando o garoto está posicionado na área adversária. É um erro tático ignorar quem tem o faro de gol mais apurado do elenco. E aí a gente tem que falar também do João Pedro, que é um dos protegidos do sistema e um dos favoritos nas análises táticas do Ancelotti. Mas quando abrimos a planilha de desempenho real, a conta simplesmente não fecha. O atacante participou de 7 confrontos nesse ciclo da Copa, acumulando um total de 321 minutos de jogo. Mas e o saldo final dessa jornada? Pois é, 0 gols marcados. Mesmo sendo escalado como titular em partidas estratégicas e recebendo chances de ouro diante de goleiros adversários, a bola teima em não entrar. É muito curioso notar como o discurso de esperar o momento certo só é aplicado ao Endrick, enquanto jogadores como João Pedro recebem oportunidades infinitas sem entregar o resultado que sustenta qualquer atacante, que é o gol na rede. Essa diferença de tratamento e de critério é o que mais gera revolta em quem acompanha a rotina da seleção e percebe o tempo precioso de preparação para o Mundial sendo jogado fora sem a formação de um comando de ataque que realmente funcione sob pressão. Bom, um dos poucos jogadores que conseguiram furar o bloqueio e balançar as redes além do Endrick foi o Igor Jesus. Ele teve um início que empolgou parte da torcida, somando 5 jogos e um gol marcado em 290 minutos de ação. Embora
Embora ele apresente um rendimento superior ao de nomes como Richarlison e João Pedro, ele ainda está a quilômetros de distância da eficiência do nosso Bob. O Igor Jesus precisa de quase 300 minutos em campo para marcar um único gol, enquanto o Endrick precisa de menos de metade desse tempo para ser letal. A situação é clara. Até quando surge um fato novo que agrada o comando técnico, a comparação estatística com o fenômeno do Real Madrid acaba expondo que o Endrick habita uma prateleira técnica muito superior. O Igor Jesus se mostra um operário esforçado e útil para o grupo, mas o Brasil de 2026 precisa urgentemente de um matador de elite, e todos os dados mostram que esse matador já está no vestiário, mas está sendo desperdiçado como reserva. E aí a gente precisa falar do caso do Gabriel Jesus também, que já se transformou em um verdadeiro mistério tático e psicológico. Ele é um craque reconhecido mundialmente, ninguém em sã consciência discute sua técnica refinada, mas na seleção brasileira o gol parece ter fugido dele de forma definitiva. Nesse ciclo que caminha para 2026 foram 5 jogos e 238 minutos de jejum, sem conseguir comemorar uma única vez. A seca de gols de Gabriel Jesus em Copas e períodos eliminatórios é um fardo que pesa toneladas na avaliação da torcida. Quando fazemos o exercício de colocar lado a lado os 14 jogos do Endrick com seus 3 gols em curtíssimo espaço de tempo, percebemos que a transição de gerações já deveria ter ocorrido de forma natural. Insistir em peças que demonstram dificuldades crônicas em marcar pela seleção é um erro de cálculo que pode custar a eliminação em um mata-mata da Copa do Mundo, onde a eficiência na frente do gol é a única coisa que separa a glória eterna do fracasso histórico. E a lista de experimentos e tentativas frustradas para ocupar a vaga de camisa 9 da seleção é extensa e preocupante. Tivemos a passagem do Rony com 3 jogos e 98 minutos, o Vitor Roque com 2 partidas e 70 minutos e o Evanísio que teve 64 minutos de oportunidade. Todos pisaram no gramado e saíram com um placar pessoal zerado. Até mesmo o Pedro, que é o maior artilheiro do futebol brasileiro atual, teve apenas 40 minutos de chances e não conseguiu produzir o esperado. Esta rotatividade insana de centroavante só serviu para provar uma tese. Absolutamente ninguém conseguiu capitalizar as chances como o Endrick fez. Enquanto os outros atacantes parecem sentir o peso da responsabilidade de vestir a amarela, o garoto de 19 anos entra em campo e simplesmente resolve a parada. Ele provou que não precisa de 500 minutos para mostrar que veio. Ele só precisa de uma bola limpa e de alguns minutos para mostrar que a vaga de titular tem que ser sua por direito de desempenho. Se decidimos organizar todos os centroavantes testados nesse ciclo em uma tabela rigorosa de minutos necessários para marcar um gol, o Endrick aplica um massacre estático em todos os concorrentes. Ele só precisa de 129 minutos para cravar a bola na rede. O segundo colocado nessa lista, o Igor Jesus, já pula para 290 minutos. Os outros nomes pesados, como Richarlison, João Pedro e Gabriel Jesus, possuem minutagens que ultrapassam a barreira dos 300 ou até 500 minutos sem converter uma única chance. Isso significa que, matematicamente, o Endrick é 2 vezes mais eficiente que o seu competidor mais próximo e infinitamente mais produtivo que os medalhões do grupo. E não existe argumento tático de sistema ou de equilíbrio que sustente a decisão de manter o jogador mais letal do ciclo no banco. Ancelotti pode até falar em recomposição defensiva, mas o futebol se ganha com gols, e nesse quesito fundamental, o nosso Bob é o rei absoluto. Para além da frieza dos números, existe um fator humano e psicológico que a comissão técnica parece ignorar completamente. Bom, imagine que se passa na mente de um jovem talento que entra, faz gol da vitória, decide a partida e no compromisso seguinte vê um colega que não marca 500 minutos ser mantido como titular absoluto. Isso mina a confiança de qualquer atleta e cria um clima de desânimo. O Endrick tem demonstrado uma maturidade acima da média, mas a injustiça técnica está escancarada para qualquer um que entenda o mínimo de futebol. Quando o Igor Thiago recebe uma chance de 19 minutos e passa em branco, ou quando o Igor Jesus assume a titularidade sem o mesmo aproveitamento, a mensagem que chega ao Endrick é de que o mérito esportivo não é o critério principal na seleção brasileira. A meritocracia deveria ser sagrada. Quem coloca a bola no fundo da rede joga. Se esse fosse o padrão, o Endrick seria o capitão do ataque. O discurso repetitivo de que o Endrick é apenas o futuro da seleção brasileira soa como um desrespeito diante desses dados. Como alguém pode ser tratado apenas como uma promessa para o futuro se ele já entrega os melhores resultados do presente? Enquanto o Ancelotti tenta cozinhar o garoto pensando em 2030, o Brasil corre um risco real de passar vergonha no Mundial de 2026 por pura falta de um finalizador de confiança. Os 3 gols marcados pelo Endrick em apenas 14 aparições, entrando quase sempre nos minutos finais, são um grito de um jogador que está pronto para assumir o protagonismo agora. Tratar o atacante mais promissor de todo o ciclo como um simples coadjuvante de luxo é um desperdício de potencial que
que beira a negligência técnica. O futebol brasileiro não pode se dar ao luxo de ignorar quem tem um faro de gol tão apurado em um momento de tanta dificuldade criativa contra seleções fechadas. O Carlo Ancelotti vive repetindo que o Endrick está percorrendo o caminho certo, mas tudo indica que o mapa da comissão técnica está seriamente desatualizado. Se o caminho certo é manter quem mais faz gols no banco para insistir em peças que amargam jejuns de centenas de minutos, o Brasil está caminhando direto para o abismo tático. O erro de cálculo da nossa comissão técnica é ignorar a eficiência prática em nome de uma hierarquia de nomes que não se sustentam mais na realidade do campo. O torcedor brasileiro já não aguenta mais assistir uma seleção burocrática e sem gols, enquanto o jogador que ostenta a média incrível de um gol a cada 129 minutos fica assistindo ao jogo de colete na reserva. Uma Copa do Mundo é um torneio de tiro curto que exige o que há de melhor no exato momento da competição, e os números cravam sem deixar dúvidas. O melhor camisa 9 do Brasil hoje é o garoto que brilha no Lyon e no Real Madrid. Mas assim, encerrando essa análise, o raio-x detalhado dos centroavantes do ciclo de 23 até 26 traz o veredito final. O nome do ataque brasileiro tem que ser o Endrick. Ele teve menos tempo em campo, menos oportunidades como titular e mesmo assim entregou o triplo de gols à maioria dos seus concorrentes. São 14 jogos e 3 gols decisivos que valem muito mais do que 553 minutos em branco do Richarlison ou os 321 minutos de seca do João Pedro. O Brasil precisa desesperadamente de um matador para a Copa de 2026 e esse nome é o Endrick. Esperamos que o Ancelotti abra os olhos para a verdade estatística e pare de uma vez por todas com essa conversa de próximo ciclo. O ciclo do Endrick é o presente, o talento dele é para agora e os gols pertencem a ele. A máquina não pode parar. E a nossa seleção só voltará a impor respeito mundial quando o jogador mais eficiente e letal do planeta for finalmente o dono da área. Mas e aí, na sua opinião, os números do Endrick são suficientes para ele ser o titular absoluto do Brasil agora? Ou o Ancelotti está certo em testar outros nomes? Por que você acha que o Richarlison e o João Pedro têm tantas chances mesmo sem marcar? Deixe o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo.